válido a gente reforçar as orientações, né, doutor? Porque ainda continua tendo muitas dúvidas, né, a respeito aí de como proceder no tratamento e na ajuda, no atendimento desse paciente, né? Eu tenho esse modelo só para você entender. Quando a gente fica inconsciente, a gente tem a base da língua aqui que dá uma caída, então emite muito som. E realmente aumenta a secreção. Então as pessoas ficam com medo achando que a língua vai cair, vai engolir. Não acontece isso. O que acontece é a saliva pode sim ir para o pulmão. Então por isso que a gente coloca a pessoa de lado. Não faz sentido, não faz lógica. É arriscado você botar sua mão ou qualquer objeto na boca. Pode quebrar o dente da pessoa, mas realmente isso é um mito que se espalhou de forma intensa com essa lógica de que o médico disse que uma pessoa com epilepsia tem que ter cuidado para não engolir, não broncoaspirar, e que nem a pessoa que bebe muito, né? Você estava falando de carnaval, né? Quando o paciente bebe muito, está inconsciente, os amigos também ficam com medo, eu falo o seguinte, só bota a pessoa de lado se ela estiver vomitando e tal. É a mesma lógica da epilepsia, só para a secreção não ir para o pulmão. É basicamente isso. Se você colocar o dedo, se você colocar um objeto, se você colocar uma toalha, você não vai estar ajudando. Você vai estar prejudicando. Então, na epilepsia, vale aquela máxima, né? Muito ajuda quem pouco atrapalha. Então, basicamente, é colocar de lado, chamar a emergência e aguardar. Deixar ela no local seguro. O André de Jundiaí escreveu pra gente aqui que bela e clara entrevista, parabéns a Bandeirantes por ter este momento. A ouvinte Terezinha de Minas Gerais, estou ouvindo a entrevista com o Dr. Júlio, tem um filho que aos 9 anos de idade descobri fazendo o exame de eletro, mas foi por um outro motivo que ele tinha déficit de atenção na escola, ele nunca tinha dado epilepsia, mas teve que tomar remédio por 2 anos, né? Então a gente vê também que pode ter essa confusão também com outras doenças, né, doutor? Perfeito. Cada caso é um caso, mas antigamente, eu digo antigamente assim, coisa de 30 anos atrás, 20 anos atrás, são conceitos que mudaram, tinha muito essa definição, fulano tem foco, porque fez o exame e mostrou. Hoje a gente não usa mais esse conceito. Para você tratar epilepsia, o paciente tem que ter tido crise. Então você não trata exame, você trata a clínica do paciente. Claro que cada caso é um caso, né? O caso dela, às vezes o paciente acreditava que tem déficit de atenção e às vezes ele tinha ausência. Eu não dei o exemplo que você perguntou os tipos de crise. Tem paciente que fica parado, olhando para o além, ele não está prestando atenção a nada, e aí ele não rende bem na escola, o pai e a mãe acham que é desatenção, e às vezes ele está tendo várias crises de ausência. Então, o caso dela tem que ver direitinho qual era o caso. Mas assim, só por exame alterado, normalmente a gente não dá medicação, não. Mais 2 mensagens aqui que a gente consegue atender os ouvintes, vamos lá? Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Meu nome é Reni Peixoto, de São Vicente. Eu tenho uma pergunta. A epilepsia é hereditária? Obrigada. Tenha um bom final de semana. Essa é uma pergunta interessante, porque sim, tem fator hereditário, mas não significa que o pai teve, que o filho vai ter. Nem que a mãe teve, que o filho... Isso é uma coisa interessante, porque a gente não falou com preconceito da epilepsia. Eu tenho muito paciente que sofre por isso. Ele quer ter filho e fala assim, mas eu tenho epilepsia, eu não vou passar isso para o meu filho. Eu falo, não, você tem uma chance, como de várias doenças que a gente tem, né? Obesidade, hipertensão, né? Diabetes, nem por isso a gente deixa de ter filho. O único cuidado que ela vai ter que ter, se tem a mãe com epilepsia, é avisar o médico antes. O ginecologista vai dar uma série de medicações, vitaminas, para tentar evitar algumas malformações, e muitas vezes a gente vai ter que trocar a medicação. Tem medicação que não pode tomar quando está grávida, de epilepsia. Vamos seguir aqui mais uma dos nossos ouvintes por WhatsApp. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. É Daniel de Suzano. Minha esposa tem Parkinson e toma muitos remédios para isso, é lógico, né? E assim, quando ela fica muito nervosa, ou então por conta de alguma discussão familiar, discussão do dia a dia, né, alguma desavença que acaba acontecendo, praticamente ela entra numa crise, tipo uma síncope, um desmaio, e ela fica delirando. Isso seria, no caso, a crise de epilepsia? Muito obrigado, bom programa, tô ligado. Perfeito. A epilepsia pode sim ter gatilhos da paciente numa briga, de uma coisa dessa, mas a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. O mais comum da gente ver são problemas psicossomáticos. Então, às vezes, uma discussão de família, um debate, a pessoa fica tão nervosa. Eu brinco com o paciente que fala assim, é que nem computador, se a gente liga muito a tela, às vezes ele não trava, a mesma coisa, a pessoa está tão nervosa tanto, e o cérebro dela meio que trava
e ela tem isso. Só que às vezes o médico vai ter que fazer exame para identificar. É muito difícil, às vezes, a gente só ouvindo o relato, ter noção do que é. O que é que lembra muito a epilepsia? Se ela tem tudo isso e tem uma perda de controle de esfíncter, por exemplo, que é o que? Se urinar, é muito comum na epilepsia. Se ela se machuca, ela cai, como o outro ouvinte contou, né? Teve fratura, tudo isso é muito comum da epilepsia, né? Mas às vezes gera dúvida mesmo. É melhor o médico sentar com ela, conversar para ver. E às vezes a gente vai ter que pedir exame eletro para ver se tem alguma alteração ou exame de imagem. O Luiz